Muito feliz por você estar aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações e toda semana vai ter a continuidade da nossa série Propósitos e vamos ter também outras mensagens como músicas, clipes. Então já aproveita, se inscreve no canal, tem muitas mensagens legais aqui. Estão todas aqui no nosso canal, nas nossas playlists, então fica à vontade e assim vocês vai estar ajudando a gente a crescer aqui nessa plataforma. E vamos para a última mensagem dessa série especial, Propósitos. Eu espero que, através de todas as mensagens já apresentadas, você possa ter encontrado sentido, um propósito para a sua vida, ou tem buscado conhecer mais os seus dons, talentos e todo o chamado de Deus para você. Vamos para o texto, vamos para a mensagem. Livro de João, capítulo 21, e nós vamos ver um dos últimos encontros de Jesus logo após a sua ressurreição. Para pensar, os discípulos já tinham ouvido Jesus falar que ele iria morrer, iria ressuscitar e voltaria à vida ao terceiro dia. Mas muitos não acreditaram nessa promessa. Jesus morreu, ficou na sepultura. A única pessoa que foi até o sepulcro foi Maria Madalena. Ela foi porque acreditava nas suas palavras, na sua promessa. Porque Maria, depois da sua conversão, ela foi uma das pessoas que mais esteve pertinho de Jesus. E é esse o segredo da vida. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido nós vamos ficando com Ele. E mais o nosso relacionamento cresce. Mais a gente cresce espiritualmente. Mas infelizmente muitos dos discípulos não tinham compreendido essa mensagem. É tanto que o personagem final dessa mensagem, Pedro, foi um dos que se afastou de Jesus. E ainda mais depois que negou Jesus por 3 vezes. Imagina, enquanto Jesus estava ali andando com eles, Pedro era um dos que mais afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Mas por muitas vezes a sua fé vacilou. Os seus propósitos voltavam atrás. Pedro esteve com muitos momentos, em todos os momentos especiais com Jesus. Pedro viu ressurreição, Pedro viu milagres, Pedro viu Jesus libertar pessoas. E Jesus, através disso, queria transformar também a vida de Pedro para que ele entendesse o propósito que Jesus tinha para a sua vida, o seu chamado. E Jesus tinha um propósito lindo para a vida de Pedro também. Só que Pedro, ao longo ali de 3 anos, não tinha compreendido realmente o seu propósito de vida. E quem sabe eu estou falando para pessoas, jovens, homens e mulheres, que estão aí com 20, 30 anos, e não compreender o seu propósito de vida. Sabe, Davi levou anos da sua vida para compreender o seu propósito. José levou 13 anos para conhecer o seu propósito. Paulo, 14 anos para entender e compreender realmente qual era o seu propósito de vida. E eu, e você? Quanto tempo vai levar para que nós possamos compreender o nosso propósito de vida? Você sabe por que você está aqui, o seu chamado, os seus propósitos? E Pedro ainda não tinha compreendido o seu propósito. E Jesus queria fazer ele enxergar, entender por que ele estava aqui. Qual era o chamado de Jesus para a vida de Pedro? E quem sabe eu estou falando para algum Pedro aqui, que está decepcionado, que negou a Jesus, está agora triste, preocupado, está tão ansioso, sabe, não acreditando mais em nada, que chama os seus amigos. E o convite de Pedro foi, vamos pescar? Porque os outros também estavam assim, sabe, Jesus ressuscitou, e muitos ainda não tinham compreendido realmente o que estava acontecendo. Será que é ele mesmo? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Mas Jesus já tinha mandado Maria dar a notícia, vai e anuncia a Pedro e aos outros que eu estou vivo. Eu sei que muitos deles não acreditaram ainda, mas vai anunciar para eles. E mesmo através dessa mensagem, Pedro ainda continuava, porque ele não tinha resolvido o problema, ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele queria resolver. Ele queria pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu neguei. Eu era o que estava mais próximo de você. E no final, eu te abandonei. E Pedro, com alguns dos discípulos, vai pescar. Entram no barco, se afastam cerca de 100, 150 metros
E começam a lançar as redes. E nada, 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 nada. Quando de fora, alguém grita. Era Jesus. Só que eles não percebem. Jovens, conseguiram pegar alguma coisa? Jesus diz, nada. Eles afirmaram. E aí Jesus manda eles lançar a rede mais uma vez. E eles lançam a rede. E agora as redes começam a ficar pesadas. Mais uma vez, como em outro momento, até mesmo no encontro de Jesus com Pedro, o primeiro encontro, Jesus mostrou para Pedro esse milagre. E Jesus estava reafirmando com ele quem ele era. Só que ainda eles não perceberam quem estava ali. E eu quero ler um verso para vocês que chama muito a minha atenção, que está em João capítulo 21 e o verso 7. Olha só. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, quem é ele? João. João disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Nossa, amigo. Só bastava isso, era isso que Pedro queria ouvir. Pedro, ele nem espera o barco se aproximar da praia. Ele pula do barco e vai nadando ao encontro do Senhor Jesus. Porque ele queria resolver aquela situação, eu quero pedir perdão. Só que aqui há uma pausa. Quando ele chega no beira-mar, Jesus já estava sentado, comendo peixe, numa brasinha. E eu consigo pensar aqui, sabe o quê? Que Jesus, ele tem senso de humor. Ele queria resolver aquele problema. Ele queria que Pedro tivesse paz em seu coração antes dele subir ao céu e voltar para a casa do Pai para interceder por mim e por você. Antes de Jesus voltar ao céu, ele queria dar paz no coração de Pedro, no coração dos outros discípulos. E queria dar a grande comissão para eles irem pregar o evangelho, mas eles precisavam entender quem era aquele homem que estava ali. Para que aquelas dúvidas e para que eles também se perdoassem por tudo que tinha acontecido. E eu imagino que Pedro, mesmo chegando ali, não conseguiu falar nada. Ele ficou sentado, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. E muitas vezes é assim. A gente fica tímido, não consegue desabafar. Mas Jesus quer te ouvir, quer ouvir o seu coração, os seus anseios, suas preocupações. Fala com ele, fala tudo o que está acontecendo. Angústias. Quem sabe até seja sincero com ele. Jesus, eu não estou acreditando mais na tua vinda. Será que é real? Sabe, coloca esse anseio no meu coração, de quando eu olhar para o céu, seja real a tua vinda. Quem sabe eu estou falando para jovens que estejam como Pedro, ansiosos, preocupados com muitas coisas. E agora Jesus começa a acalmar o coração de Pedro. Os outros discípulos vêm até a beira-mar com muitos peixes. A Bíblia fala que eram 153 grandes peixes. E agora Jesus fala para eles, traz mais algum dos peixes de vocês para que a gente possa comer junto. Senso de humor. Jesus, amava estar com as pessoas, de almoçar com elas, de comer com elas. Porque Jesus é totalmente diferente de mim e de você. Jesus amava estar com as pessoas, de ceiar com elas. E foi assim naquele momento, à beira-mar, todos sentados. E só Jesus estava ali, articulando, conversando com eles. Quem sabe eles estavam morrendo de vergonha, tímidos, por tudo que tinha acontecido, ter duvidado que Jesus iria ressuscitar. Mas agora, Jesus conhece os corações, ele se dirige para quem? Para Pedro, porque ele sabia que aquele coração estava aflito e angustiado naquele momento. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuide dos meus filhos, Jesus afirmando. E Jesus fez isso por mais 2 vezes. E no coração de Pedro ele começou até mesmo a entristecer, porque ele começou a lembrar das vezes que ele negou Jesus. Mas através disso Pedro pôde se arrepender e falar, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Eu estou cansado dessa vida que eu tenho levado. Eu quero compreender os teus propósitos para a minha vida. O que o Senhor me pediu eu vou fazer, Jesus. E Jesus afirma, apacenta as minhas ovelhas, cuide dos meus filhos. E amigo, quando Pedro sai dessa reunião, Jesus vai para o céu, ele faz a promessa, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e o Espírito Santo vem em Atos, Pedro e outros discípulos recebem o Espírito Santo, e o primeiro a se levantar e a pregar sobre Jesus, vivo, é Pedro. E através da sua mensagem, da sua afirmação, imagina, com toda a ousadia agora, não era mais aquele cara que negou a Jesus, agora é um cara totalmente ousado, destemido, cheio do Espírito Santo,
cumprindo o quê? O seu propósito, pregando a mensagem do Salvador. Pedro levanta em alta voz e cerca de 3.000 pessoas são salvas através dessa mensagem e pedem a Pedro e aos outros discípulos o que nós devemos fazer. E aí Pedro fala: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia muitas pessoas foram salvas por causa da mensagem do Evangelho, da vida de Pedro e dos outros apóstolos. Você entende? Eu tenho falado isso acerca e ao longo dessa série. Que Jesus quer usar vidas para salvar vidas. O maior propósito, se liga, entenda. O maior propósito de você existir é que a sua vida vai salvar a vida da sua família. Ou que alguém da sua família vai ajudar a salvar você. E através de você, você vai salvar outras pessoas. É vida salvando vidas. Imagina se Pedro para no templo, não se arrepende, não vai até Jesus, não tem esse encontro com Jesus. O Evangelho poderia ter retrocedido. Mas graças a Deus que o Evangelho foi adiante por meio dos apóstolos de Pedro e de tantos outros que surgiram, como Paulo, que eu citei aqui nessa série. E Jesus quer levantar eu e você nesse tempo, nessa geração, para ser Pedro, ser Paulo, José, tantos outros na história que viveram o seu propósito e ajudaram a salvar muitas pessoas ao seu redor. Eu quero finalizar essa série fazendo um apelo ao seu coração. Por favor, jovem, não desista de encontrar o sentido para a sua vida. Hoje, infelizmente, muitos jovens têm perdido a sua vida para o suicídio, porque não têm encontrado o sentido da vida. Muitas vezes por causa de coisas que aconteceram no passado. Muitas vezes por não acreditar que existe um Deus nos céus e na terra, que mesmo que pareça que não, Ele está cuidando. E Deus vai intervir na história desse mundo mais uma vez, como Ele já interviu. E Deus quer colocar no meio do seu coração, jovem, a certeza de que dias melhores virão. Por isso eu quero te convidar, não desista dos seus propósitos. Infelizmente, muitos jovens têm tido as suas vidas ceifadas. Mas Jesus, Ele quer transformar a sua história, a sua casa e a sua família. Há uns meses atrás eu tive a oportunidade de gravar minha última música. Era Jesus. E essa música, ela foi escrita por Douglas Jr. E o Douglas, ao perder a sua mãe em 2018, ele teve o desejo no seu coração de tirar a sua própria vida. E tentou por muitas vezes, tomando medicações, até que um dia ele passou muito mal, teve que ser levado para o hospital. Mas eu louvo a Deus, e ele louva a Deus, porque Deus o resgatou da morte. E através dessa nova oportunidade, ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Jesus deu a letra dessa música para ele, dizendo: Douglas, eu estive lá todo o tempo, mesmo que não pareça. Eu estive lá em todos os momentos. Sabe, naquele momento da morte da sua mãe, eu estava lá. Na sua angústia, eu estava lá. Douglas, eu estive presente na sua vida em todos os momentos. Filho, não desista. E o Douglas fez essa música. Era Jesus. Era Jesus em todo o tempo na minha vida. Era Jesus na escuridão, no abismo. Era Jesus que estava lá. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu quero dizer para você que Jesus vai estar presente em todos os momentos da sua vida. E esse Jesus quer que você encontre o sentido da vida, o propósito para você estar aqui. O propósito para você estar aqui. E o quantas pessoas podem ser abençoadas através dos seus dons e dos seus talentos. E eu quero deixar essa música aqui em cima para você ouvir, se você ainda não ouviu. Entra lá, escuta. Era Jesus. Tem muitas outras músicas aqui nesse canal também que falam disso, né? Dos propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para você. E eu quero finalizar essa série dizendo para você: Jesus te ama e Ele tem o melhor para você. Não desista do seu sonho e dos seus planos, porque Deus tem uma linha reta. Porque Ele escreveu a respeito de mim e de você desde a eternidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelos seus planos em nossa vida. Traçados, assim como Davi nos deixou na palavra, desde a eternidade, o Senhor já escreveu a respeito de nós, Pai. E obrigado, Pai, por ter os melhores planos, os melhores sonhos para cada um de nós, de relacionamento, de trabalho, de estudo. Por favor, Pai, que seus planos, seus propósitos se cumpram na vida de cada jovem que tiver contato com essa mensagem.
Por favor, Pai, nos ajude a cumprir os seus propósitos, a fazer a tua vontade, a ter mais relacionamento contigo, Pai. Nos ajude, Pai, trabalhe na nossa vida, porque eu tenho certeza que ao trabalhar em nós, o Senhor vai trabalhar através de nós. Cuide de cada um de nós, abençoe nossas casas, nossas famílias. E por favor, Pai, não nos deixe sair do foco. E que a tua esperança da tua vinda esteja nos nossos corações. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Obrigado por você ter acompanhado a nossa série Propósito. Deus abençoe a sua história, a sua casa e a sua família. E não esqueça, Deus escreveu a respeito de mim e de você desde a eternidade. Tamo junto e vamos pra cima.